Todos vamos aqui tomando consciência de que cada tema que nos é dado a trabalhar, a primeira pessoa que precisa de pensar nele é aquele que o trabalha. Então, neste dia, nós agradecemos a oportunidade de aprender e poder trazer para a vida de cada dia os ensinamentos que nos ajudam a viver melhor connosco, com os outros e com a vida de uma forma geral. Porque sempre nos trazem esclarecimentos e os esclarecimentos vão nos conduzir à mudança. Então, de todo o nosso coração, nós rogamos a ajuda do alto para que isso aconteça, hoje e sempre. Ao pesquisar e ao refletir sobre o tema, nós encontramos ensinamentos e orientações vindos de Jesus e vindos dos nobres espíritos que, sob a tutela de Jesus, trabalham ainda hoje. E estão todos os nossos irmãos que nos amparam, propiciando-nos fazer a nossa evolução, orientando-nos para um rumo certo. E o rumo certo está sempre relacionado com os pensamentos que nós alimentamos, com os sentimentos que vamos também elaborando e com as ações que desenvolvemos. Então, isto, no fundo, significa que os nossos irmãos amparam-nos para nos conduzir à mudança no sentido do aperfeiçoamento espiritual. E ao organizar a reflexão, eu coloquei-me estas questões para depois poder encontrar as respostas. É necessária a mudança de atitudes? Se sim, porquê e para quê? E o que entendemos nós por atitudes? Quais são as que precisamos mudar? E como fazer a mudança de atitudes? E tentei encontrar respostas. E à primeira questão, se é necessária a mudança de atitudes, ocorreu-me este ensinamento de Jesus: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E Jesus aponta-nos uma meta para a qual todos temos que caminhar. E só este ensinamento bastava para nós percebermos que temos necessidade de mudar de atitudes, porque estamos muito longe da perfeição. Então, todos nós compreendemos que as atitudes que temos alimentado, elas não nos têm conduzido a vida, nem a vida no mundo, uma vez que nós fazemos o mundo, a ser vivida de uma forma amorosa, pacífica, fraterna, solidária, harmoniosa, que é o que todos desejamos. Não há aqui, com certeza, ninguém que não deseje que a vida seja assim. E alguns significados desta palavra mudança: modificação ou alteração de sentimentos, ideias ou atitudes. Alteração ou modificação do estado normal de algo. Mudança de caráter. Então, eu pus-me a pensar, quem somos nós então? Recordando, nós somos filhos de Deus. E um dia Deus criou-nos, simples e ignorantes, para atingirmos a perfeição. Então, nós somos espíritos em evolução. E a lei do progresso é uma lei divina. Se tudo e todos nós estamos em constante mudança, em permanente fluir. Porque muitos de nós, às vezes, dizemos: assim, estou bem, não preciso de mais, é quanto me basta, não é? E percebemos que o que é natural não é isso. Nós estamos sempre a evoluir no sentido do aperfeiçoamento em sabedoria e em virtude, que são os dois aspectos essenciais da nossa evolução. Todos compreendemos que grandes mudanças se têm verificado ao longo dos tempos. Mas grandes mudanças ainda há para fazer. Portanto, nós percebemos que evoluir é progredir e implica fluir e mudar. Porque de que nos serve ficar agarrado ao passado, ao errado, ao que é atrasado, ao que é doloroso, ao que é equivocado? Isso não é positivo para nenhum de nós. Dificulta-nos a caminhada, embaraça-nos a evolução e infelicita-nos a vida. Então a mudança é natural,
é necessária e é vital, no sentido do aperfeiçoamento e do melhoramento do ser e da vida em sociedade. Caminhando o espírito imortal para a perfeição, nós sabemos que este é o único destino igual para todos os filhos de Deus. Então, nós devemos compreender, todos os que aqui estamos, que é longo o nosso percurso, desde que fomos criados lá atrás, com essa simplicidade e ignorância, e fomos caminhando pelos diferentes reinos da natureza, passando da simplicidade até chegarmos à angelitude. Caminhamos desde o átomo até ao arcanjo. Assim nos ensinam os nossos irmãos espirituais. Livro dos Espíritos, questão 514. Então, nós vamos todos caminhando da ignorância para a sabedoria, do instinto para o sentimento, do medo para o amor, através das múltiplas reencarnações, das variadas vivências e experiências e das diversas relações que nos são proporcionadas, porque aprendemos tudo uns com os outros. E assim, progressivamente, nós vamos tomando consciência de quem somos, das leis que nos regem e dos propósitos da vida, porque nós compreendemos todos que em cada dia podemos aprender sempre mais. Somos seres em evolução, então as mudanças estão íncitas em nós, são inerentes a essa evolução. Evoluir é experimentar estes choques, alguns choques existenciais, e assim eles vão nos promover um constante estado de transformação interior. Portanto, mudança de atitudes. Porque mudar as atitudes não é algo que seja exterior. Nós podemos mudar comportamentos, mas a atitude, já vamos compreender, é mais do que isso. Bernard Shaw, ele diz, é impossível progredir sem mudança e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Ainda há bem pouco tempo ouvimos esta citação aqui na nossa casa. Mas, buscando São Paulo, ele nos diz de uma outra forma, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então estamos a ver já que mudar de atitudes implica uma mudança da nossa mente. Então, o que entendemos por atitudes? E busquei este texto de Jesus. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mau tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, cada um de nós se conhece e é conhecido pelos seus frutos, pelas suas ações. As nossas ações nascem dos nossos pensamentos e os nossos pensamentos são alimentados pelos nossos sentimentos. Alguns significados também do dicionário para a palavra atitude: maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Ou uma avaliação positiva ou negativa de pessoas, objetos, eventos, atividades e ideais. Porque todos nós fazemos essa avaliação. Então, como definir atitude? É uma tendência, um hábito que todos nós temos individualmente ou em grupo para responder, para agir a uma situação, a uma pessoa, a um acontecimento de um determinado modo, favorável ou desfavorável. Portanto, é uma predisposição que cada um tem, relativamente estável, para se comportar de uma determinada maneira, e que é uma determinada maneira que é intencional. E nós exprimimos as nossas atitudes mais ou menos abertamente, através das palavras, dos tons das nossas palavras, porque muitas vezes nós estamos a dizer uma coisa e a usar um tom que contradiz aquilo que estamos a dizer, de gestos, outra coisa que também costumamos fazer,
de atos, de escolhas ou até da ausência delas, porque quando eu não faço nada, também estou a mostrar a minha atitude. Jung diz que atitude é a disponibilidade da nossa psique para agir ou reagir de uma determinada maneira. Então nós percebemos as atitudes através das reações repetidas de uma pessoa. A atitude em si nós não a vemos. Conhecer as atitudes tem particular aplicação no estudo do caráter, seja como uma indicação que é inata do seu caráter ou que é adquirida. E as nossas atitudes, elas têm um papel muito importante na maneira como nós processamos a informação, como nós vemos as coisas acontecer, ouvimos e guardamos para nós. Tem a ver com o mundo social em que estamos inseridos. E isto explica que nós vamos absorvendo, organizando e processando as informações de acordo com os meios em que nos movimentamos e explica que, face a uma mesma situação, diversas pessoas agem de forma diferente. Lembro, e lembrei na altura, a parábola do bom samaritano, que nós vemos 3 pessoas passarem pela situação de necessidade. Uma olhou, parou e seguiu, a outra também parou, olhou e seguiu, e só um desmontou do seu cavalo, parou para vir ajudar. Todos vimos que precisava de ajuda, mas nem todos agimos. Então compreendamos, e isto é importante para nós, que as nossas atitudes, elas têm 3 componentes. Esta componente cognitiva, portanto, nós todos temos um conjunto de ideias, um conjunto de crenças e de informações sobre as pessoas, sobre a vida em geral, sobre situações, e que nós aceitamos que são verdadeiras. Portanto, assim como eu penso é que é, não é? Assim como eu aprendi é que é. Depois tem uma componente afetiva, que é nós agimos assim porque entendemos que assim é o melhor, é que é positivo, é que eu gosto, e estas 2 coisas vão se manifestar no comportamento. Nós, perante isto que nós pensamos e que nós sentimos, nós reagimos perante pessoas, perante situações. Então, esta forma como nós agimos ou reagimos depende das nossas crenças e dos nossos valores. São as nossas atitudes. Não são observáveis as atitudes, são observáveis os comportamentos que elas provocam. Então é possível, a partir do comportamento, perceber que aquela pessoa teve uma atitude egoísta, mas eu não, em situação alguma, eu tenho escrito que sou egoísta, ou, não é? Não vejo. O que é o egoísmo? Eu vejo o egoísmo manifestado na atitude. O que é o orgulho? Eu vejo manifestado na atitude. Então, as reações que uma pessoa tem face a uma situação fazem prever a sua atitude. Os nossos comportamentos são manifestações das nossas atitudes. Falam por nós. E diz-nos Joana de Ângeles, a atitude mantida pelo indivíduo em relação à vida e às demais pessoas é a radiografia moral que melhor o define. É nascida dos hábitos do comportamento e assim cada qual expressa os sentimentos e as qualidades que lhe são peculiares. Portanto, as atitudes ressaltam dos atos cultivados, que nem sempre são felizes, incorporam-se à nossa conduta e caracterizam-nos. Falam de nós, falam em silêncio a nosso respeito, desvelando os recursos que dispomos nos cofres do nosso coração. Como é que elas se formam, as nossas atitudes? Ao longo da nossa vida, ao longo das nossas existências, porque nós aqui compreendemos que não somos seres só desta existência. Vamos aprendendo comportamentos com aqueles que nos cercam, vamos criando hábitos e a repetição faz surgir a atitude. Aprendemos, portanto, no processo de socialização, na família, na escola, com os amigos, nas instituições que frequentamos, no trabalho e também com toda a parafernália de sistemas de informação nos mídia. Então nós vamos vendo modelos,
vamos nos identificando e vamos imitando. E esta aprendizagem, no fundo, ocorre ao longo da vida, mas é mais acentuada e particular na infância e na adolescência. Embora nós possamos estar sempre a tempo de mudar, é neste tempo tão importante do crescimento, do nosso crescimento, que as atitudes se moldam. O Espírito Ahmed, no livro Renovando Atitudes, diz-nos: tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados na nossa memória profunda e são subprodutos de uma série de conhecimentos que nós adquirimos na idade infantil e também através das nossas vidas pregressas. Então nós vamos observando, vivendo e guardando censuras, observações, admoestações, superstições, preconceitos, opiniões e influência do meio, inclusivamente instituições, e temos o nosso reservatório moral, uma coleção de regras e de preceitos a ser rigorosamente cumpridos, e nós vamos catalogando as coisas de boas ou más. E muitas vezes fechados à influência, às influências benéficas, porque achamos, depois mais velhos, que já estamos senhores de toda a razão. Portanto, as nossas experiências domésticas, sociais e religiosas fazem-nos, assim, cientes de que estamos certos. E a crer que nos conduzem as atitudes. Temos nós consciência de que todos os nossos atos têm consequências, não é? Porque a lei de causa e efeito, ela é também uma lei divina que rege a nossa vida. Diz-nos Joana de Ângeles: as atitudes são a chave de segurança para o êxito ou para o fracasso em qualquer empreendimento. Então, é muito importante nós guardarmos isto. Os hábitos saudáveis vão conduzir à felicidade. Os perturbadores, naturalmente, vão trazer-nos desequilíbrios e transtornos. Se tivermos atitudes gentis e bondosas, vamos propiciar ter relacionamentos também agradáveis. As nossas feições duras e carrancudas, pelo contrário, vão afastar as pessoas e revelam um estado primário de evolução. Atitudes vulgares, irresponsáveis e doentias vão mostrar que nós somos irrefletidos, imaturos e ainda muito atrasados. Então, torna-se necessário para todos nós uma atitude positiva em relação a objetivos elevados. E quando nós tomamos consciência da responsabilidade que temos, nós vamos ter outro cuidado connosco. E se nos dedicarmos também ao trabalho a favor do próximo e do progresso geral, então maior será a mudança das nossas atitudes. E nós temos sido resistentes à mudança. Claro que eu falo por mim, mas como estou enquadrada na sociedade que comigo caminha, percebo que nós é muito lentamente que nos transformamos e que trabalhamos aquilo que já está depositado em nós, porque em todos nós está essa semente do ser perfeito que um dia seremos. Creio, por mim, que nós todos mudaremos de atitude se tomarmos consciência de quem somos. E é algo, eu pelo menos tomei consciência, ou mais consciência de quem sou, frequentando ou com a frequência na casa espírita. Somos espíritos imortais, que agora estamos numa experiência carnal. Não somos daqui, estamos aqui para aprender. Somos livres de escolher o nosso caminho, mas somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Somos os autores da nossa desdita ou da nossa felicidade ao longo da vida que Deus nos concedeu. Temos consciência de que muitas das nossas atitudes precisam mudar. Precisamos de cuidar da árvore que somos para ela dar bons frutos, não é assim? Para ela dar, tanto para ela ser saudável,
temos que praticar boas ações. Lembrando que os frutos do Espírito são estes que nos traz São Paulo na sua carta aos Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, temperança, aquilo que às vezes ainda não temos. Então, quantas vezes todos nós, aspiramos que a vida mude e não percebemos que somos nós quem a muda, com a mudança das nossas atitudes, das nossas crenças e dos nossos valores. Einstein diz-nos desta forma: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se nós nos mantivermos na vida a fazer o mesmo, criaremos sempre, como resultado, o mesmo, não é assim? Então, como fazer a mudança? Nós sabemos a meta já para que caminhamos, a perfeição. E todos aqui sabemos que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Lembremos algumas coisas que Jesus nos disse, porque precisamos de o conhecer. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegava ao Pai senão por Ele. Disse também, para aprendermos com Ele, que era manso e humilde de coração, e que assim nós encontraríamos descanso para as nossas almas. Que este jugo de ser manso e humilde é leve, e o fardo também é um jugo suave e um fardo leve. Mas dê-nos também a indicação do que devemos fazer para o seguir, para ir atrás de Jesus. Precisamos de renunciar a nós mesmos, tomar sobre nós a nossa cruz e segui-lo. Cumprindo o mais possível estes mandamentos. São só 2 que se resumem num: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amar o próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos que deles dependem toda a lei e os profetas, e eles são para nós. Cada um de nós vai tentar aplicá-los o melhor que pode. Mais tarde, como Espírito de verdade, Jesus disse-nos: espíritas, amai-vos, reforçando a ideia. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque é necessário instruir o nosso espírito. E é São Paulo que nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Estão encerrados nesta frase os destinos dos homens na terra e no céu. Então nós temos muitas diretrizes para seguir. Podemos e devemos mudar as nossas atitudes. Muitas vezes elas mudam quando acontecimentos extraordinários acontecem. Vivemos a pandemia, vivemos a guerra, vivemos às vezes situações de ruptura tão inesperada que estes acontecimentos podem resultar em mudanças de atitudes. Às vezes vivemos experiências tais que não mais somos os mesmos, não é? Passamos por uma doença, ultrapassamos uma dificuldade. Mas às vezes o conhecimento, adquirimos conhecimento e ele também nos ajuda a mudar. Num primeiro momento, Ahmed diz-me, quando nós começamos ou compreendemos que temos que mudar, talvez nos sintamos desconfortáveis, porque tudo aquilo a que estávamos habituados, a nossa zona de conforto, ela já não está lá, mas temporariamente sentimos-nos um pouco inseguros, mas depois vencemos essa batalha interna e conseguimos mudar. Porque todos nós temos consciência de irmãos nossos que já passaram por mudanças grandes e conseguiram. Então, com esta compreensão, com a aceitação e com a mudança, nós lembramos ainda São Paulo a dizer-nos: todas as coisas nos são lícitas. São, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, nós somos os responsáveis pela nossa evolução.
pela nossa mudança, ninguém pode evoluir por nós. Cada um de nós está no seu degrau, portanto, está no seu nível próprio de entendimento, portanto, as mudanças dão-se progressivamente. Nem todos pensam, sentem e agem como nós, nem todos mudam connosco. A mudança que se impõe é uma mudança íntima, é a mudança da nossa forma de pensar e sentir, e não das ações das nossas... Às vezes não basta mudar de roupa, ou mudar de casa, ou mudar de vizinhos, não basta. Então, dizem-nos os nossos irmãos espirituais que nós conseguimos mudar e que nem é preciso muito esforço. Às vezes nos falta a vontade, não é? Santo Agostinho diz que precisamos de nos conhecer, precisamos de tomar consciência de quem somos. E é esta tomada de consciência de quem somos que nos vai ajudar depois a melhorar. Perante os nossos erros, irmãos, porque todos nós aqui tomamos em determinadas alturas consciência dos erros que praticamos. Não nos afundemos no remorso ou num vão arrependimento. Passemos pela tristeza rápido e olhemos para nós com verdade. Aqui, Emmanuel diz, aceitemo-nos tais como somos, porque nós somos filhos de Deus a aprender. Somos filhos de Deus com a possibilidade de tudo aprender. Então, centremo-nos nessa riqueza de ter sempre tudo ao nosso alcance, porque se pensarmos, temos sempre tudo ao nosso alcance. Somos ainda fracos, imperfeitos, rebeldes ou reincidentes no mal, mas fitemo-nos ao espelho da razão pura e raciocinemos, peguemos nos pontos vulneráveis e vamos sempre corrigindo-nos sinceramente e recomeçar o trabalho quantas vezes forem precisas, porque trabalhando em nós estamos a ajudar-nos. Joana de Ângeles diz-nos que as atitudes, então terminando, funcionam como reflexo da nossa vida interior, podendo ser renovadas, transformadas, trabalhadas por quem? Pelo Espírito, que é o comandante do corpo. Ele é o comandante da nossa vida, o Espírito. Então, tudo o que formos armazenando vai sendo o nosso alimento. Temos que ter cuidado com o que armazenamos e ir sempre limpando, mudando. Não pensemos que alguém vai trabalhar a nossa evolução ou a nossa mudança. Temos que ser nós. Todos os outros estão a fazer também a sua parte e fazem connosco a sua parte. Nós encontramos no mundo e em todos os que nos cercam oportunidades para nos adiantarmos, mas mudar é uma atitude nossa. Selecionemos reflexões e treinemos atitudes mentais pacíficas, porque a paz começa em nós, compassivas e misericordiosas. Exercitemos a coragem de ser verdadeiros e de ser amigos, sem bajular ou sem agressão. Cuidemos de preservar as atitudes que nos edificam para que sejamos mesmo candidatos à perfeição. Nós somos, mas que possamos fazê-lo sem muita dor. Iluminemos a mente com as sublimes lições do Evangelho, enriquecendo os lábios com as palavras edificantes, e as nossas serão sempre palavras dignas. É aquilo que nos recomenda Joana de Ângeles neste belíssimo texto que todos podem consultar, Atitudes. E, terminando, esta ideia de Allan Kardec reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, como Gabriel o Pensador, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para a frente. Obrigada pela vossa atenção e que para todos
as palavras amigas e de luz de Jesus e dos nossos irmãos espirituais nos ajude a mudar de atitude.